Olá, seja bem-vinda a mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Hoje nós estamos no dia 113 e iniciaremos o livro de 1 Crônicas e faremos a leitura dos capítulos 1, 2, 3 e 4. Então vamos lá, capítulo 1. A descendência de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Os descendentes dos filhos de Noé. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarmá. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Havilá, Sabitá, Raamá e Sabeticá. Estes foram os filhos de Raamá: Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Misraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Naftuítas, os Patruzitas, os Casluítas, dos quais se originaram os filisteus, e os Cafitoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emarreus e os Amateus. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Asfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Ru, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Salefe, Hazarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofi, Havilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. A descendência de Sem: Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Os descendentes de Abraão. Estes foram os filhos de Abraão: Isaque e Ismael. Foram estes os seus descendentes: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adibel, Mibsão, Misma, Dumã, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Abraão, com sua concubina Quetura: Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Foram estes os filhos de Jocsã: Sabá e Dedã. Foram estes os filhos de Midian: Efá, Efer, Enoque, Abidá e Elda. Todos estes foram descendentes de Quetura. Abraão gerou Isaque. Estes foram os filhos de Isaque: Esaú e Israel. Os descendentes de Esaú. Estes foram os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefó, Gaetã e Kenaz, e Amaleque, de Timná, sua concubina. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os descendentes de Seir. Estes foram os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dissã. Estes foram os filhos de Lotã: Orri, Romã. Lotã tinha uma irmã chamada Timná. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Maanate, Eubal, Sefó e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este foi o filho de Aná, Dissom. Estes foram os filhos de Dissom: Renda, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer: Bila, Zaavá e Acã. Estes foram os filhos de Dissá: Uz e Arã. Os reis e os chefes de Edom. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes que os israelitas tivessem um rei. Belá, filho de Beor, sua cidade chamava-se Dinabá. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi o seu sucessor. Jobabe morreu e Russá, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Russá morreu e Hadad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor.
Sua cidade chamava-se Avite. Hadad morreu, e Sanlá de Masreque foi o seu sucessor. Sanlá morreu, e Saul de Reobote, próximo ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu, e Baal-Hanã, filho de Aquibó, foi o seu sucessor. Baal-Hanã morreu, e Hadad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Após a morte de Hadad, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Timnã, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Os filhos de Israel. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Asser. Os descendentes de Judá. Estes foram os filhos de Judá: Onã e Selá. Ele teve esses 3 filhos com uma mulher cananeia, a filha de Suá. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Pérez e Zerá. A Judá nasceram ao todo 5 filhos. Estes foram os filhos de Pérez: Esrom e Amon. Estes foram os filhos de Zerá: Zinri, Etan, Remã, Calcol e Darda. Foram 5 ao todo. O filho de Carmi foi Acar. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas consagradas. Este foi o filho de Etan, Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jerameel, Rão e Caleb. Rão gerou Aminadab e Aminadab gerou Naasson, o líder da tribo de Judá. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, o seu filho mais velho. O segundo foi Aminadab, o terceiro Simeia. O quarto Natanael, o quinto Radai, o sexto Ozem e o sétimo Davi. As irmãs dele foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abissai, Joabe e Asael. Abigail deu à luz a Amassá, filho do ismaelita Jeter. Caleb, filho de Esrom, teve com sua mulher Azuba uma filha chamada Jeriote. Estes foram os filhos de Azuba: Gesser, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Caleb tornou por mulher Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezalel. Depois disso, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade. E ela deu-lhe um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que gerou 23 cidades em Gileade. Gessur e Arã conquistaram Ravote-Jaim, bem como Quenate e os povoados ao redor. Ao todo, 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois que Esrom morreu em Caleb e Efrata, Abia, mulher de Esrom, deu-lhe Azur, fundador de Tecoa. Estes foram os filhos de Jerameel, o filho mais velho de Esrom: Rão, o mais velho, Buna, Orém, Ozem e Aias. Jerameel teve outra mulher chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o filho mais velho de Jerameel: Maás, Jamim e Equer. Estes foram os filhos de Onã, Samai e Jada. Estes foram os filhos de Samai, Nadab e Abissur. O nome da mulher de Abissur era Abiail. Ela deu-lhe 2 filhos, Abã e Molide. Estes foram os filhos de Nadab, Seled e Apaim. Seled morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Ize, pai de Sessã, pai de Alai. Estes foram os filhos de Jada, irmão de Samai, Jeter e Jonatás. Jeter morreu sem filhos. Estes foram os filhos de Jonatás, Pelete e Zazá. Foram estes os descendentes de Jerameel. Sesã não teve filhos, apenas filhas. Tinha ele um escravo egípcio chamado Jará, a quem deu uma de suas filhas por mulher. E ela deu-lhe um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade. Zabade gerou Efilau, Efilau gerou Obed. Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Helis, Helis gerou Eleasa. Eleasa gerou Cismai, Cismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias e Jecamias gerou Elisama. Estes foram os filhos de Caleb, irmão de Jerameel.
Messão, mais velho, que foi o pai de Zife, e seu filho Maressá, pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron: Corá, Tapuá, Requem e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão. Requem gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-Zur. A concubina de Caleb, Efá, teve 3 filhos: Harã, Mosa e Gazes. Harã gerou Gazes. Esses foram os filhos de Jadai: Regem, Jotão, Gessam, Pelete, Efá e Saaf. A concubina de Caleb, Maacá, teve 2 filhos: Seber e Tiraná. Ela também teve Saaf, pai de Madimana, e Seva, pai de Maquibena e de Gibeá. A filha de Caleb chamava-se Aquissã. Caleb teve também estes outros descendentes: os filhos de Ur, o filho mais velho de Efrate, Sobal, fundador de Kiriat Jearim, Salma, fundador de Belém, e Haref, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim: o povo de Raoé, metade dos Manatitas e os clãs de Kiriat Jearim: os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus. Desses descenderam os Zoratitas e os Estaloeus. Os descendentes de Salma, o povo de Belém e de Atarote, Bet-Joabe: os Netofatitas, metade dos Maanatitas, os Oreus, os Semeatitas e os Sucatitas. Estes foram os queneus, descendentes de Ramate, antepassado da família de Recabe. Capítulo 3. Os filhos de Davi. Estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebron. Seu filho mais velho era Aminon, filho de Ainoã, de Jezreel; o segundo Daniel, de Abigail, de Carmelo; o terceiro Absalão, de Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur; o quarto Adonias, de Ragite; o quinto Cefatias, de Abital; e o sexto Itreão, de sua mulher Eglá. São estes os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebron, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos, nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão, os 4 filhos que ele teve com Batseba, filha de Amiel. Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos estes foram filhos de Davi, além dos que teve com suas concubinas e a filha Tamar, irmã deles. Os reis de Judá. O filho de Salomão foi Roboão, o filho de Roboão foi Abias, o filho de Abias, Assá, o filho de Assá, Josafá, o filho de Josafá, Jeorão, o filho de Jeorão, Acasias, o filho de Acasias, Joás, o filho de Joás, Amazias, o filho de Amazias, Azarias, o filho de Azarias, Jotão, o filho de Jotão, Acás, o filho de Acás, Ezequias, o filho de Ezequias, Manassés, o filho de Manassés, Amon, o filho de Amon, Josias. Os filhos de Josias foram Joanã, o primeiro, Jeoaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, e Salum, o quarto. Os sucessores de Joaquim foram Joaquim e Zedequias. A linhagem real após o exílio. Estes foram os filhos de Joaquim, que foi levado para o cativeiro: Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Rosanã e Nedabias. Estes foram os filhos de Pedaías: Zorobabel e Simei. Estes foram os filhos de Zorobabel: Mesulão, Hananias e Selomite, irmã deles. Zorobabel teve ainda mais 5 filhos: Razubá, Oel, Berequias, Razadias e Jusabé, Rezede. Estes foram os descendentes de Hananias. Pelatias e Jezeias e os filhos de Refaías, de Arnã, de Obadias e de Sacanias. Estes foram os descendentes de Sacanias: Semaías e seus filhos Atus, Igal, Bariá, Nearias e Safate, 6 descendentes ao todo. Estes foram os filhos de Nearias: Elionei, Ezequias e Asricão. Estes foram os 7 filhos de Elionei: Rodavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Capítulo 4. Os outros descendentes de Judá. Estes também foram os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Almai e Laade. Estes foram os clãs dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etã: Jezreel, Imá
Idbás, a irmã deles chamava-se Hazeleopone, e ainda Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Ruza. Estes foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate e pai de Belém. Azur, fundador de Tecoa, teve duas mulheres, Relá e Naará. Naará lhe deu Auzá, Efer, Temene e Astare. Estes foram os filhos de Naará. Estes foram os filhos de Relá, Zerete, Zoar, Etná e Cós, que gerou Anube e Zobeba, e os clãs de Arel, filho de Harum. Jabés foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabés, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabés orou ao Deus de Israel: ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Passeia e Teiná, fundador de Ir-Naás. Estes habitaram em Reca. Estes foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraías. Estes foram os filhos de Otoniel, Ratate, Meonotai. Meonotai gerou Ofrá. Seraías gerou Joabe, fundador de Ge-Harazim, que recebeu este nome porque os seus habitantes eram artesãos. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naam. O filho de Elá foi Kenaz. Estes foram os filhos de Jealelel, Zifé, Zifa, Tiriá e Azarreel. Estes foram os filhos de Esra, Jeter, Mered, Efer e Jalom. Mered casou-se com Bitiá, filha do faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Samai, Isbá, fundador de Estemoa. Sua mulher judia deu à luz Jered, fundador de Gedor, Eber, fundador de Socó, e Jecutiel, fundador de Zanoá. Estes foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naam, o pai de Keila, o Garmita, e Estemoá, o Maacatita. Estes foram os filhos de Simão, Amenon, Riná, Beni-Hanã e Tilom. Estes foram os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. Estes foram filhos de Selá, filho de Judá. Pai de Leca, Ladá, pai de Maressá. Selá também foi antepassado dos clãs daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia. De Joaquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Sarafe, que governavam em Moabe e em Jabus e Leém. Abre parênteses. Esses registros são de épocas antigas. Fecha parênteses. Eles eram oleiros e habitavam em Nataim e em Gederá, perto do rei para quem trabalhavam. Os descendentes de Simeão. Estes foram os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. Os filhos de Saul eram Salum, pai de Mibzão, que foi o pai de Misma. Estes foram os descendentes de Misma: seu filho Ramuel, pai de Zacur, que foi o pai de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por isso, todos os seus clãs não se igualam em número à tribo de Judá. Eles viviam em Berseba, Moladá, Razul, Sual, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Hazar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Essas foram as suas cidades, até o reinado de Davi. Tinham também as 5 cidades de Etã, Aim, Rimon, Toquém e Assã, com todos os povoados ao redor delas até Baalate. Nessas cidades viviam e mantinham um registro genealógico. Mesobabe, Janleque, Jossá, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Jobias, neto de Seraías e bisneto de Aziel. Também Elioenai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaía e Zizá, filho de Sife, neto de Alon, bisneto de Geradias, trineto de Sinri e tretaneto de Semaías. Essa é a lista dos líderes dos seus clãs. Suas famílias cresceram muito e por isso foram para os arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagem para os seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas numa região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns camitas tinham vivido anteriormente. Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses homens foram aqui alistados, chegaram e atacaram os camitas e os meunitas da região e os destruíram totalmente, como até hoje se pode ver.
Depois ocuparam o lugar daqueles povos, pois havia pastagens para os seus rebanhos. E 500 desses simeonitas, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Ize, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinham escapado e ali vivem até hoje. Finalizamos então mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Obrigada pela sua companhia, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.